Povo que é diferente do povo do mundo, é diferente das pessoas lá de fora, porque aqui estão os filhos de Deus, cujo nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós temos aqui uma reflexão na palavra de Deus, que orando a Deus, nós sentimos. Essa palavra primeiro falou comigo, e aí eu quero conversar com os irmãos. Não é um discurso teológico, não é uma palavra aprofundada, que nós vamos esgotar o assunto, não. Queremos falar simplesmente, porque a mensagem de Deus, ela é simples. A mensagem de Deus não é cheia de retórica, ela é simples, mas é aquela mensagem que fala ao nosso coração. Nós queremos falar nesta noite sobre um exemplo sobre Ruth, que ela decidiu servir a Deus. Ela tomou uma decisão em servir a Deus. E o exemplo que foi Noemi. Então queremos falar sobre piedade, sobre piedosos, sobre servos de Deus que são verdadeiros exemplos neste mundo. São modelos, verdadeiros servos de Deus. Talvez a gente nem saiba, nem passa pela cabeça que nós somos modelo. E que tem pessoa nos olhando, nos observando e nos seguindo. Pessoas que querem ser crente como nós, querem servir a Deus. Talvez a gente pense, mas eu sou tão ruim, sou tão fraco, mas tem alguém que gosta de você do jeito que você é, e a pessoa está falando, eu quero ser crente igual fulano. Quando eu aceitei Jesus, tinha um diácono na igreja. Todos os irmãos, para mim, era uma bênção, mas aquele diácono, ele se destacava. Aquele diácono destacava dentre os demais. E me chamava a atenção. E um dia eu falei para o irmão dele, olha, eu quero ser crente, o nome dele era Georgides. Aí chamava ele de Gide. Falei, eu quero ser crente igual o Gide. Ele já está morando na glória, Jesus já levou ele, mas para mim aquele homem foi um exemplo. Então há pessoas que são exemplos para nós, e que nós queremos imitá-los, queremos servir a Deus como eles. Então, eu quero chamar os irmãos para abrir a Bíblia, pode ficar sentado como estão, naquele versículo que sempre é lido nos casamentos, capítulo 1 de Ruth, o versículo, que número que é o versículo? 16. Sempre lê esse versículo no casamento, nos casamentos ou encontro de casais, sempre lê esse versículo. Eu vou ler esse versículo, depois eu gostaria que a igreja repetisse ele, só para nós gravarmos esse versículo. Eu sei que os irmãos sabem de cor, mas vamos meditar nesse versículo. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora a igreja. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Talvez alguém não encontrou o livro de Ruth. O livro de Ruth está pertinho de Juízes.
é o 7º livro da Bíblia. Antes de nós meditarmos aqui, eu gostaria de saber se tem nessa noite alguém que está visitando a igreja. Se tiver, por favor, fique de pé. Ou dê um sinal assim. Muito bem, tem ali as irmãs. Ah, rapaz, olha quem está ali, Annelise. Glória a Deus. Essas irmãs aí, esse jovem, são ali do Palmito, congrega lá com o pastor Valteir, e congregaram conosco um tempo. São pessoas maravilhosas que nos ajudaram. Vamos recebê-los dando um forte bem-vindo? São bem-vindos, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Sinta bem conosco. Irmãos, o que me chamou a atenção, esse texto, foi o exemplo que Noemi foi ali como crente. Houve fome em Israel e saiu Noemi, seu esposo e 2 filhos. Nós não vamos citar nomes, não vamos discutir sobre isso, o assunto não é esse. Mas eles foram para uma outra terra, uma terra vizinha a Israel, e ali eles habitaram. E os filhos daquele casal casaram com moças lá daquelas terras. E uma dessas moças era Ruth. Mas o marido de Noemi faleceu. Os filhos de Noemi faleceram. E Noemi ficou viúva. As 2 noras viúvas, 3 viúvas. Noemi então decidiu: vou voltar para casa, vou voltar para a minha terra, vou voltar para Israel, porque sozinha aqui não vai dar certo. E ela chamou as suas noras e disse: olha, eu estou voltando para a minha terra, estou voltando para Israel, e vocês voltem para casa, a casa do pai de vocês, e vivam lá, na casa do pai de vocês. Aí, teve uma nora, o nome dela é Norma, como é que é o nome? Ela disse assim: então já estou indo embora. E rapou o pé, foi embora. Mas Ruth, a sogra disse: minha filha, pode pegar suas coisas aí, pode ir embora. Ela disse: não insista comigo, não me inste para que te deixe, e me afaste de você, porque aonde quer que tu fores, eu irei, aonde você posar, eu posarei. A partir de agora, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Para Ruth, Noemi foi um exemplo. Para Ruth, Noemi foi uma pessoa piedosa. Aliás, Ruth era estrangeira. Ela não tinha nada a ver com israelita, não tinha nada a ver com a religião de Israel. Ela era de outra religião. Mas vendo aquela serva de Deus servir a Deus, ela aprendeu também a servir a Deus. Então, o que queremos falar aqui nessa noite é sobre este exemplo, sobre a nossa vida. Como está sendo o nosso exemplo? Talvez, não vou dizer assim para a sociedade, de um modo geral, mas pelo menos dentro de casa. Como está sendo o nosso exemplo para os nossos filhos? Porque geralmente os filhos querem seguir o exemplo do pai. E para seguir o exemplo do pai, sofrem bullying, críticas. Porque um jovem, para parecer com o mais velho, vamos supor o pai, ele tem que se vestir como o pai, ele tem que andar como o pai, e alguém vai criticar, vai zombar dele, porque ele é jovem, mas está andando como um velho, porque ele está imitando
alguém mais velho do que ele. Então, eu achei aqui que esta é uma heróica e franca confissão de fé de Ruth. Ela fez aquela confissão de fé: aonde tu for, eu irei. O seu Deus a partir de agora é o meu Deus. Eu vou ser crente a partir de agora, porque eu vi Deus na sua vida. Eu vi que realmente você é uma serva de Deus. E foi feito isso aí, como eu já disse, por uma mulher jovem, pobre, viúva e estrangeira. Tinha muitos adjetivos ruins contra ela. Então aqui temos uma prova inequívoca de uma pessoa que realmente queria servir a Deus. Como é servir a Deus? Como é largar tudo para servir a Deus? E aqui nós vamos falar sobre piedoso e sobre piedade. É uma palavra que muitos podem saber, mas a maioria, eu creio que pode não conhecer bem essa palavra, por não ser uma palavra usual, uma palavra que nós falamos nela todo o tempo, talvez ninguém saiba. Mas eu gostaria que os irmãos me ajudassem, dando aí a sua explicação rápida do que é piedade e ser piedoso. O que os irmãos entendem por essas duas palavras? Piedade e piedoso. Amém. Está aqui o irmão Nivaldo falando: piedade é ter misericórdia, é ter dó. Muito bem, está dentro do assunto. O que mais, irmãos? Bondade. Uma pessoa que ajuda alguém, que tem misericórdia. Muito bem. A primeira palavra, piedade, eu procurei no dicionário, que quer dizer amor e respeito pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus. Amor e respeito pelas coisas sagradas. Aí, piedoso, vem sobre essas palavras que os irmãos falou. E também, piedade é devoção, compaixão, mas o piedoso é aquela pessoa que se dói pelo sofrimento dos outros. Aquela pessoa que tem misericórdia das pessoas. Vê a pessoa sofrendo e ele tem apatia. Ele sofre também pelo outro. Então, isso é ser piedoso. E, quando a pessoa é piedoso, ele é um imitador de Deus, porque não existe ninguém mais piedoso do que Deus. Não existe ninguém que tem compaixão como Deus. Então, se a pessoa é piedoso, ele é um imitador de Deus. Ele quer andar como Deus andou. E a Bíblia fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, nós temos que procurar ser imitadores de Deus. Primeiro, afeição pelo piedoso deveria inspirar-nos à piedade. Afeição pelo piedoso. Quando uma pessoa é piedosa, acaba a gente tendo uma afeição por ela. Meu Deus, mas que pessoa maravilhosa, que pessoa boa. Agora, isso tinha que nos inspirar à piedade, a ter respeito pelas coisas sagradas, a amar as coisas de Deus. Muitas forças se combinam para efetivar isso que nós estamos falando. Primeiro, a influência do companheirismo. Quando tem uma pessoa piedosa, ela causa em nós uma influência
de companheirismo. Nós queremos ser amigo dessa pessoa, queremos andar com ela. Uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma palavra boa, uma pessoa que só fala coisa boa, aí a gente quer ser amigo dessa pessoa. E nesse caso, foi o que Noemi causou em Ruth. Ruth viu em Noemi. Agora veja só, irmãos, Ruth estava tomando uma decisão dura. Primeiro, Ruth iria abandonar os seus pais. Ela iria abandonar a mãe, o pai, os irmãos, os amigos, os parentes, a religião. Ela ia abandonar tudo para seguir para uma terra estranha, acompanhando uma mulher que ela tinha uma afeição por ela, tinha um respeito pela religião dela, uma mulher que serviu para ela como um exemplo. Isso é interessante, a pessoa largar tudo por amor a Deus. E a Bíblia diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão e amigos, não é digno de mim. Se a pessoa não deixar para trás todas estas coisas, deixar a casa, deixar parente, deixar tudo por amor a Cristo, não é digno de Deus. Veja que a palavra, ela é um pouco pesada, um pouco dura, mas Ruth não importou com isso. Ruth falou: eu largo tudo e vou servir a Deus. Olhando na Bíblia, nós vemos vários exemplos de pessoas que largaram tudo para servir o Senhor. Quando Elias estava procurando um companheiro para ajudá-lo no trabalho profético, ele passou e tocou em Eliseu. Eliseu estava no campo, trabalhando, arando a terra, mas quando Elias passou, ele parou. Ele disse: eu senti algo que me tocou, eu senti algo diferente. E ele disse: Elias falou: pois não? Ele disse: espera um pouco, eu vou matar os bois, eu vou fazer aqui um assado, um guisado, vou levar para os meus pais, e aí eu te seguirei. Ele disse: eu não te disse nada, não precisa, somente o toque já faz a pessoa seguir. Jesus chegou chamando, estava Mateus na alfândega, e Jesus falou: me segue. Ele largou tudo, ele era um cobrador de imposto, largou tudo e seguiu a Jesus, deixou o emprego, deixou tudo por amor a Cristo. Então, a pessoa que é piedosa, que serve a Deus, deve inspirar nos outros aquele desejo de segui-lo. Dá-se o caso das conversões, de muita gente aceitar Jesus. As pessoas vê seu exemplo, vê como você é na sua casa, vê como você é no trabalho, nos tratos, em tudo que você faz, nos seus negócios, nos acertos dos negócios, e essas pessoas dizem assim: eu quero ser como aquela pessoa é. Essa pessoa é um exemplo. A gente não escuta ele gritar em casa, porque tem casa de crente que escuta xingos sair lá de dentro, xinga os filhos, xinga o marido xinga a esposa e vira aquela confusão, aquele barulhão. Falei: eu não quero ser crente igual esse povo aí. Então, Noemi era uma mulher exemplar. Foi exemplar como esposa, foi exemplar como mãe, foi exemplar como sogra. Olha, a coisa mais difícil é ser exemplo como sogro e sogra. As noras e os genros nos observam muito, e eles tiram de nós alguns exemplos. Devemos ser afetados por pessoas piedosas, mais do que por pessoas más. Devemos ser afetados por pessoas piedosas, tocados por elas, pelo exemplo delas. Infelizmente,
a gente vê o contrário. Tem pessoa que quer seguir o exemplo das pessoas más, das pessoas que fazem errado. E há uma guerra travada dentro da pessoa, que a pessoa quer seguir o exemplo do que anda errado, do que faz errado. É esse que ele quer. Mas aquele que é piedoso, que é temente a Deus, que serve a Deus de verdade, a esse ele não quer. Então quer seguir o exemplo daquele que faz tudo errado. A influência da admiração. Primeiro nós falamos da influência do companheirismo e a influência da admiração. Imitação é o mais sincero louvor. Seguimos aquilo a que favorecemos, portanto, imitemos aos santos. A influência da admiração. Paulo disse certa feita, ele falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo, Paulo disse assim, Cristo para mim é o modelo, e eu estou procurando ser o modelo de Cristo, e aqueles que me seguirem, então é um grupo de modelos que vão servir a Deus, que vão andar de acordo com a vontade de Deus. Mas, como nós falamos, há uma tendência a copiarmos aquilo que é errado, as pessoas que agem totalmente errada. Geralmente quer imitar quem é desobediente, eu quero fazer daquele jeito. Se a pessoa erra, eu quero fazer daquele jeito. O crente que toma uma biritinha, aí tem um outro que fala, eu vou tomar também. Por quê? O fulano tal toma. Alguns anos atrás, há muitos anos, era proibida a televisão na igreja, Assembleia de Deus. Vocês lembram disso? Lembra? Era proibido. Então ninguém tinha. Bem que vontade tinha, mas gente não tinha porque a maioria, os pastores não tinha. Mas aí nós tínhamos um pastor que ele era assim um pouco, como se diz o linguajar de hoje, radical. Ele gostava de agir na contramão, contrário de todos. Eu não vou falar o nome dele. Mas aí ele era presidente de um campo. Ele comprou uma televisão, naquele tempo era aquele caixotão, né? E ele comprou e colocou na sala dele. A gente ia visitar, ele nunca escondeu não, porque tinha alguns que colocavam lá dentro do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, escondido. Ele não, colocou na sala, para todo mundo ver. E alguém foi lá e viu. Falou, eu vou comprar uma televisão. Não, não pode. Lá eu fui na casa do pastor fulano, eu vi a televisão, mas ia na casa daquele irmão, um irmão de oração, um irmão consagrado, que Deus usava. Esse eu não quero imitar. Por quê? O preço é caro. É caro a gente ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que negar a si mesmo, renunciar, tem que orar, tem que buscar de Deus. E aí é difícil. É melhor fazer o que os outros fazem. É mais fácil. Os irmãos estão compreendendo? Então, estamos falando aqui sobre o exemplo de Noemi para Ruth. E como isso influenciou Ruth. Ruth se tornou uma bênção. Ela entrou na genealogia de Jesus. Porque ela foi uma mulher que fez uma escolha certa. É bom escolher, irmãos, para ser nosso exemplo, pessoa boa. Olha, uma certa feita, vocês não zangam comigo de eu estar contando exemplo, não. Eu já estou um pouco assim, maduro já na igreja, e já vi muitos exemplos. Uma certa feita eu vi, lá no Parque Ateneu, há muitos anos atrás, são uns 20 e tanto, quase 30 anos. Houve um senhor que se converteu, passou a ser crente. E esse senhor, ele era um palhaço. Parece que o nome era Bozo, um nome mais ou menos assim. Não sei se alguém lembra. Aí ele veio fazer um espetáculo
lá no ginásio Rio Vermelho. E eu vi a irmã com o filho dela, pintado, o rosto todo pintado, e aquele negócio era um palhacinho. Aí eu peguei e falei, irmã, o que é isso? Por que a senhora está assim com o seu filho? Ela disse, não, é porque eu estou indo lá no show do Bozo. E lá o Bozo, ele é um palhaço crente. É um palhaço crente e tal. Então a pessoa quer imitar. Mas imitar uma mulher que serve a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que tem a boca fechada, para não conversar coisa fiada, imitar um homem de Deus, um homem de oração, um homem consagrado, ninguém quer. Mas se for para imitar um palhaço, se for para imitar alguém que está usando o púlpito para um espetáculo pirotécnico, aí a pessoa quer, aí eu quero ser desse jeito. Só para os irmãos verem, é fácil imitar o erro, mas é difícil imitar o que é certo. Não é fácil, é difícil. Ser piedoso significa imitar a Deus. Ser piedoso significa imitar a Deus. Uma pessoa piedosa imita a Deus e quer copiá-lo. E isso concorda com o que entendemos ser o propósito de Deus. Falamos que esse propósito é uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus. E que esse propósito não mudou com o pecado, e Deus ainda hoje quer que sejamos parecidos com Ele. Deus nos fez filhos, e Ele espera que nós esforcemos para imitá-lo. Olha, a maioria dos pais inspira nos filhos o que ele é. Tem pai que é militar, o filho quer ser militar. O pai é médico, geralmente dá uma geração de médico. É uma família de médicos. Se o pai é advogado, o filho fala, não, eu quero ser advogado. Se é teólogo, professor, eu quero ser um professor igual meu pai, igual minha mãe. Nós inspiramos nos nossos filhos o que somos. Mas eu já vi também pai que é traficante, e o filho fala, pergunta ele, o que você quer ser? Ele falou, um traficante. Eu quero ser traficante, igual meu pai. Mas meu pai é bravo, meu pai é massa. Então o pai é para ele um exemplo. Deus é para nós um exemplo. Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus nos chama para imitar Ele. E Ele diz também, aqui aprende a ser manso, aprende a ser humilde. Jesus sempre honrava o Pai. Ele nunca ficou no pedestal, na ponta do pé aqui, querendo aparecer. Ele dizia, olha, não sou eu que faço não, mas o Pai que me enviou, é Ele que faz as obras. A glória Ele dava para Deus. Então Ele era um verdadeiro imitador do Pai. Ele imitava. E Deus quer que nós sejamos imitadores dEle. Olha, veja só o que Deus falou lá no começo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí esse homem vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, vai dominar sobre tudo. Quem é que domina o universo? Deus. Deus não é o Senhor do universo? Ele quer que nós sejamos também dominadores desse universo. Deus quer que nós estejamos no domínio, dominando, inclusive a nós mesmos. As resoluções piedosas são provadas por contar seu custo. Olha, as resoluções piedosas são provadas. Vós mesmos tereis de separar-vos, está aqui em Hebreus capítulo 11, verso 24 e 26. O versículo diz assim,
vós mesmos tereis de separar-vos de vossos amigos, como fez Ruth. Tereis de... nós vamos ler depois o versículo. Vós mesmos tereis de separar-vos de vossos amigos, como fez Ruth. Tereis de partilhar a sorte do povo de Deus, como Ruth partilhou com Noemi. Para servir a Deus, temos que largar tudo. Na minha época, quando aceitei Jesus, quando vivia pela rua passando fome, não achei nenhum parente que se interessasse por mim. Nenhum. Mas quando ficaram sabendo, Sebastião agora é crente, passou a ser crente, aceitou Jesus, aí os parentes se interessaram. Era tão pobre, eu falo era, porque hoje eu sou filho de um pai que é dono do ouro e da prata. Ele é riquíssimo. Ele é rico, e eu sou filho dele. Mas tão pobre que não tinha condições de pagar um corte de cabelo. Então era meu tio que cortava meu cabelo. Agora veja só, fui cortar o cabelo com um homem irado. E ele começou a tremer com a navalha na mão. Cortou meu cabelo, fez aquele caminho de rato no cabelo. Ficou a coisa mais horrível. Aí no final, foi o pior, aí tinha que fazer o pé do cabelo. E ele tremendo, ó Sebastião, você está traindo a nossa família. Nós somos tradicional católico. E tal, e foi fazer aqui, começou, e foi cortando. Ele cortou de ponta a ponta, assim, deu taios na minha nuca, e o sangue escorria até as costas. No final, ele encheu a mão de álcool e jogou em cima daquilo. A lágrima veio, eu chorei. Falei, Deus, nunca mais eu venho aqui cortar meu cabelo. Nunca mais. E nunca mais Deus deixou voltar lá. E a partir desse momento, só eu de crente na minha família, Deus me fez exemplo naquela família. Hoje, filhos daquele meu tio são obreiros, estão trabalhando na obra de Deus. E eu comecei então a ser um exemplo naquela família, a ganhar meus parentes para Jesus e a servir a Deus e mostrar que era diferente. Eles falaram assim, esse menino não vai dar nada que presta, isso vai dar trabalho para a polícia, sem estudo, só com um ano de escola, dentro de pouco tempo, eu era policial. Fiz o curso, soldado, ganhei a seleção, porque passei em segundo lugar, ganhei a seleção do curso de cabo, fiz o curso de cabo, depois veio o curso especial de sargento, fiz o curso, e fui promovido em 16 anos de polícia, a segundo sargento. Um homem que só tinha um ano de escola. O milagre de Deus estava ali. E aí Deus falou, vou te tirar do trabalho material, do domínio do homem, e vou te colocar na minha obra, e vou te usar na minha obra. Que eles diziam que eu ia dar trabalho para a polícia, agora eu estava trabalhando na polícia. Eu ia ser bandido, eu estava prendendo bandido. Então, irmãos, Deus muda a nossa vida. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu também queria andar igual crente. Andar igual crente. Nunca eu quis fazer uma mudança, porque eu estava num ambiente alheio. Olha, eu fui fazer a faculdade de administração, e alguém disse para mim, olha, nós somos crente, não vamos falar que somos crente aqui não, porque esse povo, eles são muito críticos, eles zombam demais. E eu cheguei lá, falei, professor, o senhor me dá licença? Pode falar. Falei, olha, eu sou pastor da Assembleia de Deus, sou crente em Jesus Cristo, o meu nome está escrito no livro da vida. A partir daquele momento, as pessoas precisavam de uma oração, chama fulano, chama lá o Sebastião, ora. E eu ia na sala, orava pelas pessoas.
A gente tem que aparecer, irmãos, como crente, como servo de Deus. Não se esconda, não. Vai vestir uma roupa imoral só para não parecer com crente? O que você acha que crente é? Tem gente que veste uma roupa para não mostrar que é crente. Anda diferente, parecendo fulano de tal. Acha bonito ser igual um cantor do mundo, ser igual um jogador de futebol. Quando Neymar, não foi Neymar não, é aquele Ronaldinho, cortou o cabelo e deixou só um montinho aqui. Meu Deus do céu, na igreja eu vi tanto jovem com aquele moinho de cabelo aqui na frente. Irmão, o que é isso? Não, estou parecendo Ronaldinho. Por que não parece com Jesus, não é? Não, quer parecer Ronaldinho. Então as pessoas, irmão, nós temos que saber valorizar. Quem é superior na nossa vida? Quem está em primeiro lugar na nossa vida? Se for Deus, vamos servir a Deus. Foi o que Josué falou, olha, servir o Senhor. Se o Senhor é Deus, serve a Ele. Mas vamos supor que vocês querem servir os deuses dos amorreus? Pode servir. Porém, eu e a minha casa tomamos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Ruth, deixou para trás os seus parentes, os seus amigos de infância e todas as pessoas que ela conhecia para seguir Noemi, como exemplo a instigava a isto. Ela viu o exemplo de Noemi e ela sentiu obrigada. Eu tenho que acompanhar essa mulher. Esse Deus dessa mulher aí é um Deus tremendo. O que eu tenho visto Ele fazer na vida dela, é esse Deus que eu estou procurando. E ela largou para trás. A Bíblia diz, deixando para trás, Paulo falou, né? As coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu vou para a frente. Eu não vou ficar preso nessas coisas lá atrás. Eu vou largar. Meus parentes não querem. Antigamente tinha um corinho. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Ou não impede a ir, como é que fala? Não me impeça a ir. Se meu pai não vai, não me impeça a ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se o pai não quer ir, isso não é problema não. Se o marido não quer ir, você vai. Ruth falou, eu largo tudo e eu não te deixo de jeito nenhum. Não tinha jeito de Noemi falar, não, minha filha, fica aí. Pelos deveres envolvidos na religião, Ruth deveria trabalhar nos campos. Era o costume de Israel, as mulheres trabalhar também no campo, na colheita. Eram os deveres das mulheres fazer isto. Algumas pessoas orgulhosas não se sujeitam às normas da casa de Cristo e nem aos regulamentos da vida diária dos crentes. Ela poderia falar, não, eu não vou, eu sou uma mulher recatada. Olha, na minha terra eu sou princesa. Eu não vou para a lavoura nada, rapaz. O que eu vou fazer em lavoura? Ela tinha perdido a bênção. Aí Noemi falou, o costume daqui é assim, as mulheres vão lá e colhem junto. E foi orientando ela. As pessoas precisam ser orientadas, ensinadas a servir a Deus. Mas tem gente que não quer seguir as normas da igreja. Não quer seguir os costumes dos crentes. Vamos supor que não seja uma doutrina, mas que seja um costume. É um costume nós andarmos bem vestido. Agora vai sair aí uma irmã com a bermudinha bem moral e naquele negócio, como é que chama? Aquele que tem
o salto bem alto assim, uma sandália alta, e sai rebolando pela rua aí, deveria falar, não, eu tenho que inspirar nas pessoas como é servir a Deus. Estou dizendo que vai vestir uma roupona grandona, não, mas andar como filho da luz. É bíblico isso aí ou não? Me ajude aí, pelo amor de Deus. Ou eu estou errado? E da mesma sorte os homens. Nós temos que ser, irmãos, luz. Temos que ser exemplo. Pela aparente frieza dos crentes. Para ser crente, nós não precisamos estar gritando, eu sou crente. Não. Aparente frieza dos crentes. Quer dizer, nós somos assim, pregamos para a pessoa, mas não obrigamos ele. Não é assim? Não pega pela orelha, não, você vai ser crente. Na marra, rapaz. Você vai ter que sentar aqui, você tem que ser crente. Não, senhor. Parece que Noemi estava com aparente frieza em relação a Ruth. Noemi não persuadiu para que ela ficasse com ela, mas ao contrário, ela era uma mulher prudente e não queria que Ruth viesse com ela por persuasão, mas por convicção. Aí a Ruth falou assim, olha, pode parar, não fala mais não. Não adianta, minha sogra, a senhora falar, não me enche para te deixar, porque aonde quer que a senhora for, eu estou com a senhora. Onde quer que a senhora for, eu estou junto. A partir de agora o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Meu marido morreu, mas eu sirvo o Deus que você serve. Coisa boa, irmãos, quando nós somos exemplo assim, para que as pessoas sigam a Deus, para que as pessoas sejam crentes. E como Deus está precisando de parceiros nesses dias, como Deus está precisando de nós, irmãos. O mundo está imerso em sujeira. Os irmãos estão vendo aí, sujeira que está vindo de onde não deveria vir, mas está vindo. É lá dos governantes, das autoridades, está vindo sujeira, e o país está todo sujo. Como combater o ladrão da residência? Como combater o homem que rouba galinha lá na casa dos outros? A polícia está sem força, os governantes estão roubando. Começa por prefeito, está descobrindo aí, governador, presidente, e aí vem as autoridades, aquela sujeira geral. Mas a igreja do Senhor não pode misturar nessa lama. A igreja tem que ser luz, tem que ser exemplo. Não podemos misturar, irmãos. Nós temos que ser um povo diferente, um povo que é lavado pelo sangue de Jesus. Não podemos. Então, ela não podia persuadir, não podia forçar a Ruth. Não, Ruth, vai comigo, você vai ver o que é Israel. Lá em Israel é bom demais e tal. Tem vezes que a gente vai pregar para a pessoa, ao invés de pregar Cristo, pregamos a igreja. Ei, minha igreja é boa demais. Olha, lá tem um grupo que canta, que é uma bênção, as irmãs. Se você ver essas irmãs cantar, deveria falar, olha, o meu Jesus, a quem eu sirvo, ele pode mudar a sua vida. O meu Jesus, o Jesus que nós servimos, ele pode te mudar, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode te abençoar. Mas aí a pessoa vai olhar, será? Ele compra e não paga o que deve? Acho que não, né? Não paga o que deve. Vive dentro do ônibus aí. Vocês desculpam, gente. Eu vou sentindo de falar as coisas, vou falando. Dentro do ônibus, com aquela mão boba. Hoje quase ninguém anda de ônibus. Todo mundo tem carro. Mas tem uns camaradas que andam com a mão boba, tocando na mulher dos outros. Né? E fazendo piada indecente. Depois o castigo de Deus está no lombo. E o caboclo não sabe por quê.
3. Tal piedade deve residir principalmente na escolha de Deus. Essa é a possessão distintiva do crente. Ela diz: teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. A possessão, teu, meu. A partir de agora, o teu Deus vai ser meu Deus. O seu grande artigo de fé, ela disse: eu creio em Deus. Ela estava dizendo: eu creio nesse Deus que você serve. Eu creio nele. Eu me lembro agora daquele homem, aquele general, Amã. Ele pediu ao homem de Deus: me dá aí um pouco da terra de Israel, me dá um pouco dessa terra, para que eu leve para a minha terra, lá na Síria, e eu faça um altar ao teu Deus. Na hora que eu estiver na presença do rei, eu vou fazer as coisas lá, vou servir o Deus dele lá de Araque, mas depois eu vou dobrar o joelho em cima daquela terra, diante do altar do Deus de Israel, a quem eu vou servir a partir de agora. Ele não sabia bem como é que era servir a Deus, porque para servir a Deus você tem que tomar uma decisão. É tudo ou nada. Deus não aceita metade. A pessoa tem que romper, tem que falar: olha, mundo, para lá. E a partir de agora eu sou uma nova criatura. E eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Aceitei Jesus no dia 5 de dezembro de 69. No dia 6, eu joguei a carteira de cigarro fora. Já está indo para 47 anos, porque eu tomei uma decisão. Acabou. Capeta, não te sirvo mais. Agora eu sirvo é o Deus, o Senhor do universo. Larguei tudo. Não pensa que foi fácil, não foi. Foi luta. Eu enfrentei e enfrento luta até hoje. Eu brigo com o diabo de tapa. Se alguém duvida disso, eu brigo com ele. Luto. É luta travada. Não é brincadeira, não. Esse ministério, que já vem nesses 46 anos, 47 anos, é um ministério de luta. É de luta. Eu sei que não tenho preparo, não sou teólogo formado. Não, eu fiz o curso de teologia, mas não tirei curso superior de teologia. Mas eu sei de uma coisa: eu sou servo de Deus. E o meu nome está escrito no livro da vida. E aquilo que Deus me manda falar, eu falo. Não tenho medo. Falo aqui, falo lá na Câmara dos Deputados, falo em qualquer lugar. Se me der oportunidade, com o meu linguajar simples, eu falo. Sua confiança e constância. Ruth 2, verso 12. Este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. É o Salmo 48, verso 14. Se alguém está com a Bíblia aberta em Ruth, leia capítulo 2, verso 12. Por favor. Amém. Aqui está já Boaz abençoando a Ruth, né? Ela alcançou, irmãos, um favor. Aquela mulher passou de uma pobre, passou a ser rica. Casou com um fazendeiro. E era da família de Noemi, porque Deus estava encaminhando ela. O Salmo 48, verso 14, é esse que eu li. Este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Irmãos, uma certa feita, um rapaz me fez uma pergunta. Eu creio que já fez para os irmãos também. Me fez uma pergunta: pastor, é pecado usar brinco?
É pecado usar brinco? E aí eu pensei, esse tipo de pergunta que a pessoa está fazendo, ele quer encontrar uma brecha para fazer o que é errado, o que é inconveniente. Se eu disser que é pecado, ele vai indagar, então me mostra na Bíblia, onde está escrito. E não vai encontrar, né? Como não existe nada que indique que seja pecado, aí ele vai se rebelar e vai dizer que vai usar, pois não é pecado. Imediatamente eu pensei, ele vai dizer, não é pecado. Mas a questão que eu observei, não é ser ou não pecado. Eu pensei, a quem ele quer imitar. A Bíblia fala que nós temos que ser, parece que é lá em Hebreus 13, 7. Quem tem uma Bíblia aí, Hebreus 13, 7, possa ler? É quem a pessoa quer imitar. Quem é que usa esses brincos? Na Bíblia atualizada, fala imitai vossos guias. Na Bíblia corrigida, fala que a irmã começou a ler ali, imitai os vossos pastores. Quem é que leu aí? Lê aí, por favor. Então, irmãos, aí eu pensei, falei com ele, você está usando brinco? Ele não estava usando ainda. Falei, mas usando o brinco, você estará imitando o seu modelo ou as pessoas que não têm o caráter de Cristo? Os que usam. Não foram exemplo de modelos de Cristo que introduziram o uso do brinco na orelha. Começou com pessoas afeminadas. São esses que queremos imitar? Perguntei, você quer imitar um efeminado? Pessoas que são efeminadas, rebeldes, irreverentes, e alguns envolvidos com feitiçaria e com droga. Essas pessoas. E muitas vezes eu vi pais levando os filhos a fazer isso só para irritar o pastor. Olha, irmãos, tem gente que joga os filhos no inferno. Antigamente era proibido as crianças transitar na igreja e ficar saindo. Ia lá na porta, ia lá fora, toda hora vai lá beber água. Toda hora ia lá, e aquele negócio. Aí o povo tinha aquele negócio de impedir. Mas eu vi caso. O filho chegava, mãe, eu estou querendo ir lá, e o porteiro lá não deixa. Aí a mãe pegava a mão do filho e saía assim. Olhava para o porteiro, e o porteiro só afastava. Eu não vou brincar aqui na frente do povo, né? E ela passava. O que aquele menino estava aprendendo? A desobediência. Ninguém me impede aqui. Aqui quem manda sou eu. Outro problema difícil, que inclusive eu sempre falo isso, não deixo de falar, para quem está começando a vida, não fale mal da igreja perto dos seus filhos, porque você vai arrancá-los da igreja. Defeito todo mundo tem, mas seja um imitador de Deus. Pode ver na Bíblia, ler, ver se Jesus falou mal de alguém. Jesus só falava o bem. E ele foi um imitador do Pai. Ele falou, do jeito que é o Pai, sou eu. E nós temos que ser igual a Jesus. Tomar cuidado com aquilo que fala. Porque senão estamos servindo a Deus aqui e os filhos estão servindo lá no mundo. Aí, vamos reclamar, meu filho está na droga, ora. Nós temos que saber o que nós vamos ensinar, porque eles aprendem rápido.
Os filhos aprendem rápido. Tudo que você ensina, ele aprende. Então, ensina ele a servir a Deus. Mas a piedade deveria envolver a escolha de seu povo. Um parente próximo está entre eles. Para que ela servisse a Deus, ela tinha que escolher um parente próximo. Ela não podia ficar solteira ali. Então aí um Boaz entra em ação. O verdadeiro Boaz está disposto a levar-nos para si próprio e redimir a nossa herança. Quem é o nosso Boaz? Jesus. Nós vamos lá, encostamos nele, deitamos, encostamos nos pés de Jesus, e Jesus fala: eu vou te redimir, eu vou pagar, eu vou te dar de volta o que você perdeu, eu vou te dar a sua herança, eu vou te dar aquilo que você não tem, eu vou te dar de volta. Então, esse nosso parente mais próximo, o nosso Redentor, Jesus, ele nos leva a aproximar de Deus. Então, começamos seguindo o exemplo de alguém, e depois vamos seguir o exemplo de Deus. E depois alguém vai seguir o nosso exemplo. É sempre assim. O crente vai sendo exemplo. Por que que tem crente que faz a coisa errada e tem uma turma de crente que acompanha ele? Tem igreja cheinha, igreja de rebeldes. Igrejas das pessoas que não temem a Deus. Por quê? Aquele pastor aprendeu a ser rebelde, leva um grupo com ele a ser rebelde, e aí vira uma igreja difícil. Nem o mundo aguenta. Até o mundo fala: Deus me livre, cura os credos desse povo. Estou fora. Mas quando o povo vê um povo de Deus, um povo que teme a Deus, e que o Espírito Santo é latente no meio desse povo, e que a glória de Deus paira no meio desse povo, a pessoa fala: ó, põe meu nome aí no livro, eu também quero ser crente aqui, eu quero servir a Deus com vocês, porque Deus está tocando, está chamando, está falando através de vocês. É o exemplo que nós somos lá para o mundo. O mundo, irmãos, está precisando de exemplo, modelos, bons modelos. Façamos uma escolha deliberada, fazer uma escolha deliberada, humilde, firme, alegre, imediata, a favor de Deus e de seus santos, aceitando a hospedagem deles neste mundo e indo aonde quer que eles vão. Fala, onde os santos, como é que é aquele hino, onde os santos possam ir? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim, opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador. Mas tem uma estrofe que fala assim, que eu possa ir aonde os santos possam ir. Tem lugar que o santo não pode ir, irmãos. Não mudou não, a Assembleia de Deus não mudou não. Nós somos o mesmo povo de Deus. Tem limite, tem lugar que o povo de Deus não pode ir. Meu Deus, se vê um crente num motel, desculpa eu falar isso, num cabaré, vê o crente num bar tomando ali uma cerveja, misericórdia. Pois tem gente fazendo isso. Fica dormindo embriagado. Crente, com o nome de crente, aí dormindo embriagado. Põe uma mulher estranha no cais, sai por aí passeando com a mulher dos outros. O sangue de Jesus tem poder. Nós temos que ser o povo de Deus, um povo santo, um povo lavado no sangue de Jesus, um povo diferente. Não podemos conformar com este mundo, mas temos que transformar pela nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Não adianta falar, não, eu sou crente, mas está fazendo as coisas lá do mundo. É difícil, irmãos. É difícil. E tem gente que fala, pastor, esse negócio de ser crente, eu conheço um pastor que faz isso, faz aquilo. Que exemplo, que exemplo, que modelo está sendo esse indivíduo? Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Mas é bom fazer uma reflexão, parar um pouquinho e falar, que tipo de crente eu devo ser? Será que o meu andar está agradando a Deus? As coisas que eu venho fazendo, está agradando a Deus? Se não tiver, eu vou mudar minha vida a partir de hoje. Eu quero servir a Deus. Eu quero que a minha vida agrade a Deus. Eu quero ser um exemplo de crente. Olha, se alguém passou a dever, a Bíblia diz a ninguém, devais coisa alguma, a não ser o amor. Devemos dever só o amor. O amor nós temos dever, mas se está devendo e não paga, misericórdia. E tem crente que dá na vazia do ruim, põe um revólver lá. Negócio comigo é assim. Está precisando nascer de novo. Precisando aceitar Jesus, mudar a vida, pagar o que deve, consertar, humilhar, deixar de ser brigão. Terminando as considerações finais, o poder do caráter cristão, que se irradia na face, nos aspectos e nas palavras de um crente, está ilustrado na decisão de Ruth. Aonde quer que fores, irei eu. Ao perigo. Se o crente vai para um lugar errado, o novo convertido vai junto. Ela era uma nova convertida. Aonde quer que tu fores, eu irei. Eu não importa, eu confio em você. Eu sei que, eu sigo você com o de olho fechado. Eu ponho a mão no fogo por você. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde você posar, eu posarei. Se o povo de Deus não se envergonhar de nós, não precisaremos envergonhar-nos deles. Eu não gostaria de ir a uma reunião pública disfarçado de ladrão. Uma vez uns rapazes, eu sou meio bobo mesmo. Uns rapazes falaram, pastor, nós queremos fazer uma apresentação aí na igreja. Queremos fazer uma apresentação. Eu falei, como é que é esse negócio? Não, a gente põe umas máscaras, a máscara do diabo. Põe a máscara do diabo e aquele negócio, e aí a gente faz essa apresentação, a gente faz nas praças públicas. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus, não faz não. Põe a máscara de Deus. Vamos parecer com Deus, negócio de parecer com o diabo. Larga isso para lá, e está achando que é evangelizar. Tem gente que acha que para ganhar o povo do mundo, tem que vestir igual eles, tem que andar igual eles, não tem que ser luz. Olha para cima aí. Se apagar essas luzes, que jeito que vai ficar aqui? Treva pura. Nós precisamos dela. Mas essa luz, todo dia que eu venho aqui, ela é desse jeito. Ela nunca mudou. Assim devemos ser nós. Não podemos mudar. A não ser para melhor, para clarear mais. Porque a Bíblia diz que a vida do crente, a luz do crente é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Prefiro minhas próprias roupas e não posso entender como há crentes que podem conduzir-se com vestimentas mundanas. Romanos 1,16, por favor, para nós terminar, já encerrou. Romanos 1,16. Vamos ver quem vai encontrar primeiro. Já achei. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu
e também do grego. Não envergonhe da sua roupa, não. Anda como servo de Deus. Não precisa mudar, transfigurar, transformar, vestir uma roupa diferente para não parecer com crente. Não, porque eu não quero. Ou vai arrumar um emprego. Se você vai arrumar um emprego, tem que vestir como uma mulher mundana, larga esse emprego para lá. Deus tem algo melhor para você, é só confiar em Deus. Deus abre porta, irmãos? Deus arruma emprego para a gente ou não? Eu acredito nisso. Deus nunca me deixou passar por necessidade. Deus tem me ajudado a partir do momento que Ele me chamou. Foi Ele que me chamou. A partir desse momento Ele cuidou e cuida de mim. Aí tem mulher que veste aquela roupinha bem curtinha assim, secretária lá do homem, né? E o trem está aqui assim. Aí o patrão está olhando, a roupa não é de borracha, fica espichando, e o camarada olhando, alguém chama ela para um jantar, para um almoço. Tem que ir parecendo serva de Deus, para não instigar, para que não venha causar nele um desejo imoral acerca dela. Ela tem que parecer como serva de Deus. Andai como filho da luz, diz a Bíblia. Para o servo de Deus, eu creio que depois dessa palavra, vocês não vão me rejeitar. Eu estou falando aquilo que Deus me manda falar. Vocês não vão me rejeitar, eu sei disso, porque é tudo filho da luz aqui, ó, tudo servo de Deus. Na próxima terça está todo mundo aqui trazendo mais gente. Em nome de Jesus, porque nós queremos ir para o céu. E para ir para o céu nós temos que romper com o mundo. Amém, irmãos? Nós vamos ouvir a irmã Márcia louvar o Senhor com o hino, enquanto nós vamos ofertar ao nosso Deus. E aí os irmãos que sempre tiram a oferta, irmãos, tem muita gente aí tentando nos ajudar a colocar o piso aqui. Aqueles que pegaram os carnês, estão vendendo, e ainda tem a semana e a outra para me entregar. No dia 18 eu gostaria de ter esses carnês todos aqui. E aí, tem alguém fazendo uma festa. É a irmã Sueli. Cadê a irmã Sueli? A irmã Sueli está aí com uma programação, com um grupo grande de irmãos, que inclusive vai ter uma reunião daqui a pouquinho. Né, irmã Sueli? Vai ter uma reunião daqui a pouco, que é para ajudar a colocar o piso. Eu já estou vendo essa igreja com esse piso, o brilho que vai ser. Esse templo vai ficar bonito demais. E aí, os irmãos vão ficar muito alegres, nós vamos ficar alegres, porque a casa de Deus tem que estar mais bonita do que a nossa casa. Pode cantar, irmãos. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Um povo santo que roga, que te ama, que te adora, sente saudades e te quer bem. Minha herança é você, Jerusalém, 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 Jerusalém. Eu te amo, eu te adoro, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Quando eu chegar em suas ruas, ouvir um canto que continua, a voz suave de meu Jesus, eternamente o meu viver em santa luz.
Jerusalém, 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 eu te amo, eu te adoro, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Quando eu chegar em suas ruas, ouvir um canto que continua, a voz suave de meu Jesus, eternamente o meu viver em santa luz. Jerusalém, 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 eu te amo, eu te adoro, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Amém, Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A irmã Nilza pede oração pela vida do seu esposo, que perdeu o pai hoje, no final da tarde. Vamos orar. A irmã Nilza pede oração pela vida do seu esposo. Foi a sogra, né, irmã Nilza? Vamos orar. O irmão Antônio pede oração por sua família, que também vai fazer uma viagem. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que quer reconciliar com Jesus ou quer aceitar Jesus como Salvador. Tem alguém? Se tiver, dá um sinal assim, falar, a partir de hoje eu quero ser crente. Não tem? Que Deus abençoe, são todos crentes. Vamos ficar de pé. E dia 11, nós teremos aqui um encontro de casais, né? Amém. Pai do Senhor, dia 11, todos os casais, aqueles que também que não são casados, mas que têm namorada, venha participar conosco. Nós estamos pedindo uma contribuição de R$50. Amém? Eu já contribuí? Já. Glória a Deus. O irmão Edivaldo, ele está pedindo para os irmãos que não tomaram a ceia no domingo, para tomar na quinta. Hoje vai ter essa reunião, não vai ter jeito. Nós já vamos sair daqui, vamos para a reunião ali com a irmã Sueli. Então, na quinta-feira, os irmãos venham. Então, quero convidar a todos para estarem aqui na quinta-feira. E eu gostaria de saber se o irmão Jefferson pode nos trazer uma palavra na quinta? Pode? O irmão Jefferson vai trazer a palavra na quinta. E eu quero pedir aqui ao irmão Edivaldo para dirigir o culto na quinta-feira. E aí nós estaremos aqui em nome de Jesus alimentando. Eu quero agradecer os irmãos lá do Palmito, viu? Deus abençoe. Depois, terminando aqui, dá uma chegadinha lá em casa, para vocês orar lá. Viu? Os irmãos também que quiserem nos visitar, viu, irmãos? A nossa casa é a extensão da vossa casa.
Se sintam à vontade ali na nossa residência. E nós queremos visitar os irmãos. Hoje nós já fizemos mais umas visitas. E a irmã Patrícia, esposa do irmão Silas, é isso mesmo, né? Ela fez uma cirurgia. E nós fomos lá, oramos por ela hoje. E alguns lugares que, lá na casa da irmã Rosilene, nós não tínhamos ido ainda, fomos lá. Tem muitas casas que o irmão Antônio está ali, estou devendo a visita, é para vários irmãos. Mas pode ter certeza, nós vamos chegar lá, viu? Vamos chegar lá. Algumas casas eu procurei, não encontrei, o endereço mudou e nós perdemos a viagem. Mas nós vamos, em nome de Jesus, visitar os irmãos, estar com os irmãos um pouquinho. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, querido Pai, em nome de Jesus, teu amado Filho, nós te louvamos, meu Deus, por esta noite, Senhor, por tua presença, tua graça, tua bondade, tua misericórdia. Peço que o Senhor abençoe a todos os teus filhos, levando-os para os seus lares, guardando, livrando de todo mal. Peço ao Senhor que abençoe, Senhor meu Deus, os irmãos que vieram lá do Palmito nos visitar, que o Senhor os abençoe. O Senhor abençoe a todos os nossos visitantes, que o Senhor abençoe a toda esta igreja. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Pedimos ao Senhor também que abençoe a reunião que vai acontecer daqui a pouco. Que a bênção do Senhor esteja na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor aqui na terra. Não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.